Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer pela vida de cada irmão, membro desta igreja que tem zelado pela obra do Senhor, feita através desta comunidade que atinge até os confins da terra. O Senhor tem nos dado o privilégio de, através da fidelidade do povo do Senhor aqui, atingir com o Evangelho de Cristo Jesus vários países, vários campos missionários, inclusive em locais onde o Evangelho não pode ser proclamado com liberdade. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor a cada dia lhe dê maior desprendimento para, a despeito das dificuldades, sustentar a obra do Senhor até os confins da terra. Queremos também agradecer por aqueles irmãos que hoje completam mais um ano de vida. Hoje, dia 24 de junho, temos irmã Floraci, Gabriele, João Dilto, Marilene, Nilcilene, Samuel, Tiffany e Vinícius, os irmãos que fazem aniversário no dia de hoje. Que o Senhor o abençoe, aonde você estiver. A nossa irmã Floraci, por exemplo, que está internada em casa de repouso, e todos os demais irmãos, que o Senhor os sustente, dando vida, dando alegria, neste seu dia em que você completa mais um ano de vida. Vamos orar agradecendo ao Senhor por todas essas bênçãos e também clamando pela iluminação do Santo Espírito para a proclamação da palavra do Senhor nessa hora. Santo Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque aqui viemos te adorar, aqui, ó Deus, viemos te prestar culto e estamos unidos neste propósito, mesmo que espalhados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame de muitas e muitas bênçãos sobre cada um dos nossos irmãos que hoje completa mais um ano de vida e também por aqueles que estão aniversariando durante toda essa semana. Que o Senhor multiplique, ó Deus, os dias da sua vida na presença do Senhor e debaixo da tua poderosa mão. Deus, também te agradecemos, porque o Senhor tem manifestado o teu cuidado sobre os nossos lares. O Senhor tem cuidado das nossas casas. E uma vez que o Senhor tem cuidado das nossas casas, o Senhor nos dá o privilégio de cuidar da tua casa. Obrigado pela fidelidade de cada membro desta igreja, que, imbuído da sua missão de levar o Evangelho de Cristo Jesus até os confins da terra, não tem retido aquilo que é teu. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor, ó Deus, sustente cada um desses irmãos queridos. Obrigado pela obra que tem sido feita também aqui neste lugar, pela proclamação do Evangelho, ó Deus, feita neste lugar há mais de 100 anos. Obrigado, porque foi a tua fidelidade que nos trouxe até aqui, e é a tua fidelidade que nos conduzirá nos próximos passos. Deus, te agradecemos, porque aqueles que podem frequentar este lugar têm visto o zelo que a tua obra é realizada aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê mais para que administremos melhor e para que possamos alcançar mais pessoas. Pedimos em especial, ó Deus, com relação aos recursos para a conclusão da obra do Ministério com Crianças, daquele espaço para as nossas crianças. Que o Senhor, ó Deus, nos sustente nesse propósito e nos dê, ó Deus, firmeza de propósito, firmeza, ó Deus, de envolvimento, para que possamos concluir essa obra em breve. Ó Deus, por favor, abre as nossas mentes, porque nesta hora abriremos a tua palavra. E uma vez que a tua palavra, ó Deus, se abre diante de nós, que experimentemos, ó Deus, o próprio céu se abrir à nossa frente, para que contemplemos a tua glória, para que sejamos confrontados pela tua santidade, para que sejamos transformados pela tua justiça. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Santo Espírito nos relembre da nossa necessidade de arrependimento, de conversão.
e que o Senhor atinja poderosamente aqueles corações que ainda não se voltaram a Ti, não pela religião, não pelas boas obras, não pelo segmento de ensino de homens, mas única e exclusivamente pela mediação de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós leremos a palavra do Senhor conforme se encontra no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. Então você que está aí na sua casa, por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Amém. Leremos a palavra do Senhor e logo em seguida teremos um tempo, ainda que muito breve, de exposição do texto da Sagrada Escritura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Agora que eu estou vendo que está projetado ali, a revista é atualizada, então vou mudar. Eu ia ler na NVI, mas vou para atualizada. Pode deixar essa aí, sem problema, eu tenho todas aqui. Marcos 2, 13 a 17, na Almeida Revista Atualizada. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, e numa outra versão, pecadores ao arrependimento. Por favor, isso, nossa projeção. Jesus veio para os doentes, e nunca se falou tanto em doentes no meio da nossa geração do que agora. Todo dia você liga a sua televisão, ouve o seu rádio, você vê número de doentes. Quantos números a mais do que ontem? Quantos novos diagnósticos do Covid-19? Quantos novos infectados? E se você for acompanhando, você vai também transformando isso numa função e vai vendo o quanto a curva evolui e como então essa quantidade de doentes aumenta. Sim. O tempo todo nós estamos diante de novos casos, orando por pessoas que antes não tinham, agora têm a doença, clamando pela cura, como acabamos de fazer agora há pouco. Sim, muitos são os doentes. E é muito interessante porque o texto que acabamos de ler, ele se conclui de modo a deixar muito claro que Jesus veio para os doentes. A grande questão é que existe uma doença que nós já há muito tempo deixamos de mensurar por uma curva de infectados. A mais grave doença de todas, a mais terrível doença de todas, aquela que não pode ser mapeada pela ciência, aquela que não tem o seu DNA ou RNA, ou seja lá o que for, e eu não vou ficar falando muito disso não, porque senão a bióloga vai me corrigir.
mapeada pelo genoma humano, lá pelos caras que fazem a análise genética dos seres. Não. O fato é que, quando analisamos esta doença, a doença que assola cada um dos seres humanos, todos, sem exceção, estão infectados por essa doença. Quando analisamos a gravidade dela e vemos que ela leva à morte, uma morte que é muito pior do que a morte deste corpo, mas é a morte de todo o ser humano, porque morte é separação. E esta doença nos separa da fonte de vida, que é o próprio Deus, o doador de toda a vida. Quando pensamos então na verdadeira e mais profunda doença que assola a raça humana, aquela que inclusive é fonte de todas as demais doenças, inclusive o Covid-19, nós vemos que só Jesus, apenas Ele, oferece a cura, e é para os doentes que Ele veio. O nome desta doença é pecado. Pecado. E quando analisamos a realidade do pecado, aprendemos desde sempre, desde a classe dos catecúmenos, quando nos convertemos, desde a EBF da tia Teteia, desde o berçário, aprendemos que é a conversão que nos cura do pecado. Aprendemos então que a conversão é essa curva, é esse movimento para uma direção oposta à qual antes caminhávamos. O pecado nos leva a um movimento em direção à morte, em direção ao afastamento cada vez maior, mais profundo do Senhor. Aprendemos então que uma vez que nos convertemos, nós nos voltamos para a direção oposta. Se estávamos caminhando em direção à morte e o pecado, para longe de Deus, na conversão então nos voltamos para Deus e passamos a andar em direção a Ele. Sim, esse conceito de conversão, ele é muito presente na palavra dos profetas. A palavra hebraica, shuv, ela significa exatamente isso, essa meia volta volver. Você fazer uma curva para a direção oposta a qual antes você caminhava. A palavra hebraica shuv, ela foi transcrita para o grego já da tradução dos 70, a tradução que começou no século II antes de Cristo, na cidade de Alexandria, que fica onde hoje é o Egito. Feita por judeus, a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, ela trazia no lugar da palavra shuv a palavra metanoia, ou o verbo metanoel, que na sua etimologia grega traz a ideia da transformação da mente, da mentalidade, da forma de pensar. Esta ideia invade então o mundo do Novo Testamento, as palavras de Jesus, o clamor de João Batista, a proclamação, o querigma dos apóstolos. Todos eles convocam a humanidade ao arrependimento, à conversão. Conversão não é a adesão a uma religião. Conversão, então, não é simplesmente você dizer agora eu sigo esse rito, esse ritual, essa maneira de adorar. Não. A conversão não é simplesmente uma mudança litúrgica. A conversão não é simplesmente uma mudança religiosa. A conversão sequer é, porque seríamos incapazes disso, uma mudança moral. Somos completamente incapazes de mudar a nossa natureza moral por nós mesmos, porque desde Adão estamos escravizados e aprisionados no pecado. A nossa natureza moral, que foi criada por Deus muito boa, agora se encontra completamente maculada
pelo pecado, pecado este que herdamos sim dos nossos pais, mas do qual também somos culpados, uma vez que ninguém precisa de curso para pecar. Você pode ver, não tem ensino fundamental, médio, superior de pecado. O bebezinho aprende sozinho, é impressionante. Ninguém precisa ensinar. É impressionante. Por que ninguém precisa ensinar? Porque trazemos isso da raça humana, herdamos isso dos nossos antepassados e reproduzimos isto em nossa própria vida. Precisamos então da conversão que nos cura da doença do pecado. Precisamos então dessa transformação que nos tira desse caminho de morte e nos coloca então no caminho da vida. Agora, é muito comum, inclusive no nosso meio, nós usarmos no dia a dia a expressão converteu-se. Fulano converteu-se. Fulano se converteu. A gente não fala isso? É interessante. Esse jargão do meio evangélico, da subcultura evangélica, ela inclusive invadiu o mundo lá fora. É comum você ouvir na roda de amigos, no trabalho, na vizinhança, seja lá onde for, pessoas não crentes dizendo assim: ah, aquele tal artista, aquele cantor se converteu. Eu acho muito interessante essa expressão se converteu. Sabe por quê? Porque o meu avô, o pai de meu pai, ele dizia que ele era inconvertível. Eu nunca vi essa palavra no dicionário. Provavelmente deve existir no dicionário inconversível. Mas ele dizia inconvertível. Porque tendo mulher crente, tendo 4 filhos, 3 filhas e 1 filho crentes, tendo irmão pastor, tendo a parentada toda, todo mundo crente, ele falava: eu não quero saber disso aí, eu sou inconvertível, jamais me converterei, jamais. Meu pai teve o privilégio de batizá-lo já com 80 e poucos anos, e hoje ele está com o Senhor para a glória de Deus. Mas o meu avô, na sua impiedade, ele afirmou algo que gera uma reflexão. Quando ele dizia que ele era inconvertível, ele estava, na verdade, dizendo algo real para ele, para minha avó, para os filhos crentes. De fato, nenhum crente ao seu redor poderia produzir no seu coração a conversão. Ninguém. Absolutamente ninguém. Como compreender impossível de produzir por nós mesmos? Todos nós somos inconvertíveis, porque ninguém se converte. Ninguém pode se converter. Percebe? Em nome de Jesus, tira da tua mente a voz reflexiva do verbo converter. Diga a partir de hoje, acerca de você mesmo, apenas a conjugação na voz passiva. Porque eu e você, crentes em Cristo Jesus, somos convertidos, fomos convertidos, não nos convertemos. Nos convertemos se nós mesmos tivéssemos produzido a nossa conversão. Porém, Jesus Cristo não veio para aqueles que podiam produzir a sua conversão. E isso então faz com que no nosso coração a conversão se torne uma necessidade ainda maior. E é exatamente disso que se trata essa história. Exatamente disso. Primeiramente, nesses versos que lemos, nós vemos o chamado à conversão. Sim, o chamado à conversão.
Vamos, durante a mensagem, brevemente reler o texto. Eu não vou a outras passagens, vou ficar apenas nesta. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. Perceba a atitude da multidão. A multidão vinha ao seu encontro, vinha ao encontro de Jesus. E ele os ensinava. Quando ia passando, e é muito interessante, né? Porque Jesus ia ensinando enquanto andava, e ele, enquanto andava, passava por lugares, e ele passou por um lugar chamado coletoria. Veja, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Jesus ia passando, e enquanto ele ia passando, ele via muitas e muitas pessoas. Afinal, a multidão o cercava, a multidão se aglomerava ao seu redor. Não havia quarentena nem isolamento social. O que tinha aqui, então, era um calçadão de Campo Grande, sábado de manhã, ao redor de Jesus. E às vezes, ao passar pelo calçadão, eu acho que hoje a gente também não está em isolamento social coisa nenhuma. Hoje eu passei por lá, pastor, fiquei assustado. O pessoal de Campo Grande já perdeu completamente a noção do que é essa epidemia, né? Imagina, calçadão de Campo Grande, véspera de Natal. Era essa cena. Veja, Jesus estava andando, então ele passava por vários lugares e via várias pessoas. Mas o texto faz questão de destacar que ele viu Levi. É fundamental que você perceba que aqui há um contraste que o evangelista nos traz. O contraste entre a postura da multidão, da relação da multidão e Jesus, e da relação de Jesus com Levi. A multidão vinha ao encontro de Jesus. Por quê? Porque Jesus podia oferecer muito. Jesus podia oferecer cura. Jesus podia oferecer a libertação dos demônios. Jesus podia oferecer uma sabedoria que era superior à dos mestres da lei. Jesus podia oferecer um reinado que era muito mais justo e próprio do que o Império Romano. Essas eram as expectativas dessa multidão. A expectativa da multidão era encontrar em Jesus, nesse rabi, nesse mestre, nesse professor, alguém que atendesse às suas necessidades sentidas. Agora, o pior sintoma da doença chamada pecado é que nós não sentimos a necessidade de sermos curados do pecado. O pecado produz no nosso coração, na nossa alma, um profundo vazio, um profundo senso de que nos falta algo, que não temos sentido para viver, ao ponto que filósofos quase que contemporâneos nossos, da geração passada, afirmaram categoricamente que não há sentido para a vida. Deixaram de disfarçar. Não há sentido para a vida, disseram vários existencialistas. Não há nenhum sentido inato à existência, portanto o homem precisa construir o seu sentido, diziam os existencialistas, cada um à sua maneira. Ao lembrar de Martin Heidegger, por exemplo, ele diz que o homem possui no seu íntimo uma angústia, e todo o seu pensamento, então, circunda esse conceito, que ele chama, na língua alemã, sua língua natal, de Angst. E essa angústia profunda faz então com que o homem se movimente. E esse homem, senhor da sua própria história, autônomo, constrói então o sentido para a sua própria existência. Mentira! Mentira! Isso é correr atrás do vento.
Porque o coração do homem natural, do homem sem Deus, ele é um coração insaciável. Se ele encontra o sentido da sua existência nos bens materiais, no acúmulo das riquezas, quanto mais ele tiver, mais ele quererá ter. Se ele encontra o sentido da sua existência nas realizações amorosas, no desfrute do prazer dos relacionamentos, ele trocará de parceiros e de amizades constantemente, porque ele não suportará as decepções. Ninguém jamais o satisfará, porque ele usa as pessoas para se satisfazer, ele não se entrega em amor. Se a pessoa então encontra o sentido da sua existência no prestígio, na fama, no reconhecimento de outros, ele jamais estará saciado enquanto não agradar a todos, enquanto não receber aplauso de todos, ou enquanto não matar todos aqueles que não o aplaudirem. Chega isso, pastor? Chega. A história humana está repleta de pessoas que assim viveram, inclusive pessoas que assim agiram, usando a bandeira da religião. E lamentavelmente, inclusive valendo-se da nossa bandeira, do pendão da cruz de Cristo, a partir de uma mentalidade, de uma visão oposta à de Jesus, oposta àquela que é revelada na Sagrada Escritura. A multidão vai ao encontro de Jesus, a multidão busca a religião, a multidão busca a igreja, a multidão busca o louvor para sentir um calor no coração, para ter um ânimo para segunda-feira, para viver um pouquinho melhor dos seus relacionamentos familiares, porém sem jamais reconhecer a verdadeira necessidade que tem. A necessidade gerada pela morte e pelo pecado. É claro que precisamos cuidar das nossas famílias, é claro que precisamos nos sentir bem, é claro que precisamos tratar as nossas emoções, é claro que precisamos cuidar do nosso corpo. Não resta a menor dúvida, mas o fato é que tudo isso vai passar. Se tratamos disso tudo e esquecemos da verdadeira razão da doença, é como ficar tomando Novalgina quando você tem um câncer a ser extirpado. Não vai funcionar. Ah, mas eu estou sentindo dor, e o farmacêutico disse que se eu tomar isso aqui a dor passa. Não adianta nada você ficar tratando o sintoma, meu amigo. Tem que tratar a origem do problema. E a origem do problema se chama pecado. Agora perceba. De um lado a multidão vai até Jesus porque tem interesses em Jesus. De outro lado, Jesus vai até Levi. A multidão vai até Jesus, porém Jesus vai até Levi. Alguns logo falarão assim, no seu ímpeto de discutir uma teologia profunda, esquecendo-se do sentido do texto. Ah, mas por que Jesus foi só até Levi e deixou todo o resto para lá? A resposta está no versículo 17, mas a gente vai chegar lá ainda. A questão é que ali havia um doente, e o médico não pode passar pelo doente e fingir que nada aconteceu. O verdadeiro médico, ao testemunhar um moribundo, ele se sente impelido pelo dever de ajudar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Na coletoria,
naquele local que para nós hoje, ao ler o texto, parece banal. Ah, pastor, isso aqui é um posto da Receita Federal, tipo aquele que tem ali do outro lado da estação. Não é, irmão. Cuidado, interpreta legal o texto dentro do seu contexto histórico. Tá? Levi, que é o mesmo Mateus, ele não era um auditor fiscal da Receita Federal. Não era um cara que fez concurso e tal para cobrar imposto. Não. Na verdade, ele até fez um concurso, mas o concurso dele era bem diferente dos nossos de hoje. O concurso dele era o seguinte: era escolhido para ser cobrador de impostos o maior e pior traidor da sua nação. Como assim, pastor? Como é que funcionava o negócio? Haviam os chamados publicani. E aí não confunda com publicanos aqui do texto. Publicani, palavra latina, se refere aos cobradores oficiais do Império Romano. Ou seja, eram oficiais do próprio Império, cidadãos romanos que eram responsáveis por fazer a contabilização e a gestão da cobrança dos impostos. Mas precisava de um cara para cobrar. Para cobrar mesmo. Para bater na porta do sujeito e falar: meu amigo, é tanto que tu deve a César. Desembolsa aí, vim te cobrar. E ele normalmente vinha com 1 ou 2 soldados bem armados à sua retaguarda. Porque se o indivíduo lá se negasse a pagar os impostos, ele seria carregado ou teria sua cobrança feita debaixo da vara. Literalmente. Era assim que funcionava. Então, quando você entende Levi, um nome judaico, Levi era um judeu, filho de um judeu. Aqui nós temos ele reconhecido pelo nome de seu pai, Alfeu. Quando nós vemos esse homem sentado na coletoria, sentado na repartição que representava o jugo do Império Romano, a opressão de César, aquele que ocupava o território estrangeiro e subjugava outra nação pelos seus impostos. E ali você tinha um judeu, traidor dos seus irmãos judeus, que um dia disse assim para um romano: eu vou te dar mais, porque eu vou receber menos. Mas ele não recebia menos, ele cobrava mais ainda, para poder passar mais para os romanos, e usurpar ainda mais, para ficar debaixo da sua própria posse. Entendeu como foi o concurso de Mateus? Mateus disse para o invasor estrangeiro: eu vou cobrar os impostos pesados sobre os meus irmãos, sobre os meus irmãos de sangue, e eu vou cobrar mais, e assim eu terei mais. Você pode confiar em mim. Foi isso que ele um dia disse para o Império Romano. Este é o doente. Levi, ao sentar todo dia naquela coletoria, talvez um posto de pedágio, talvez uma alfândega para tributar as mercadorias que circulavam da região norte da Galileia, talvez em direção a Samaria e Judeia, e vice-versa, também no sentido oposto. Talvez ele ali sentado naquele lugar, ele já tivesse até mesmo perdido qualquer senso de vergonha em relação aos seus irmãos judeus. Ele, sendo judeu, ele ia até aquele lugar para oprimir o seu próximo, para maltratar o seu próximo, e esta era a sua profissão. Sim, esse é Levi, um judeu
que foi contratado para cobrar impostos num lugarzinho insignificante, de uma província insignificante, do gigantesco Império Romano. É este Levi que ouve do Senhor Jesus: segue-me. O chamado eficaz de Levi resume-se em apenas esta expressão: segue-me. Jesus não precisava convocar a multidão para o seguir com seus interesses, mas Jesus precisava ministrar a cura àquele que estava doente, flagrantemente doente. E a cura é ministrada por uma única palavra: segue-me. Segue-me. E o texto é claro em dizer que ele não terminou de contar o dinheiro que estava às suas mãos, que ele não passou o serviço para os seus colegas, que ele não tratou das pendências da repartição. Não! Ele simplesmente levantou-se e o seguiu. Porque o chamado do Senhor Jesus é um chamado que não pode ser negado. Quando Jesus diz a alguém: segue-me, não há quem o grude na cadeira, não há quem possa resistir ao chamado do Senhor Jesus. Este é o chamado à conversão. E a conversão produz uma festa. Sim, a conversão produz uma festa. O texto é interessante, porque a primeira parte do versículo 13 até o versículo 14, ele se dá num cenário muito amplo. Você vê então que começa com uma introdução: Jesus estava em direção ao mar, então ele passou pela coletoria, então ele chamou Levi e Levi o seguiu. Assim termina a primeira parte. E de repente, então a cena muda completamente. O ambiente é outro, completamente distinto. É o ambiente da casa de Levi. E agora Jesus está sentado à mesa. Não é mais uma passagem, é uma permanência. Não mais ele está caminhando e olhando, não, agora ele está tratando e cuidando diligentemente daquele que ele acabou de arrancar da morte. Sim, a coletoria era um lugar de morte para Levi. A coletoria era onde ele vivia a sua escravidão ao pecado do desamor, ao pecado da traição, ao pecado do desrespeito à lei do Senhor e ao seu irmão. Não mais na coletoria, mas agora em casa, Jesus cuida de Levi. Como? Essa é a UTI que todos nós gostaríamos de ter. A mesa do banquete, no qual Jesus é o anfitrião. Não é Levi o anfitrião? Foi Levi que recebeu? Levi já deveria ter recebido muitas pessoas à sua mesa, muitas e muitas pessoas, para muitos e muitos propósitos escusos. Mas esta é uma festa completamente diferente. O personagem principal não é mais o corrupto Levi. O personagem principal é Cristo, aquele que o cura, aquele que o salva, aquele que o redime. Notável é, nessa passagem do versículo de número 15, que Jesus está à mesa na casa de Levi, e que nesta mesa há muitos outros.
muitas outras pessoas que são publicanos e pecadores. Pecadores aqui é uma forma ampla de expressar qualquer um que não está alinhado com o padrão religioso do judeu. Não está alinhado aos preceitos, aos escrúpulos dos fariseus. Sim, é exatamente com esses que Jesus está à mesa. Ah, pastor, qual o problema de Jesus estar à mesa com pecadores e com os outros colegas lá de Levi, aquele pessoal que cobrava imposto para os romanos? Todo o problema. Conforme destaca o professor Carlos Oswaldo no seu comentário, o contexto da comunhão à mesa oferece ao servo a oportunidade de uma resposta irônica. A participação no grande banquete messiânico dependia da percepção humana de sua necessidade espiritual e da provisão divina do perdão. Esta comunhão à mesa aponta para uma comunhão muito mais profunda, para aquilo que nós amamos estudar na teologia, que é a doutrina da união com Cristo. Antes, Levi estava completamente separado de Deus. Agora, Cristo está à sua mesa e o convida para estar sempre à mesa, para desfrutar com Ele de plena e profunda união. Sim. Agora, isso só foi possível por causa da percepção da profundidade do pecado no qual ele mesmo se encontrava, na qual Levi se encontrava. É notável perceber que Levi não é o único que se encontra nessa situação. O versículo 15 diz para nós que muitos outros pecadores também seguiam a Jesus. Porque muitos são os doentes que ele chama à comunhão, porque muitos são aqueles que ele convoca para serem curados. Não são poucos, não é apenas Levi, são muitos outros. Sim, porém, em toda festa tem penetra. E entra o versículo 16. Porque a festa da conversão, na qual o Senhor trata o coração do curado, produz para os não curados o escândalo da conversão. Os escribas dos fariseus, verso 16, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Aqui a cena fica meio nebulosa. A gente não sabe exatamente se esse diálogo aconteceu de forma imediata, se os fariseus interromperam o banquete de Levi, ou se isso aconteceu posteriormente. Eu particularmente entendo que aconteceu depois. Os fariseus viram a cena, viram Jesus entrando para a casa de Levi, viram que ali ocorria uma festa com muitas pessoas de má índole, de má fama, que ao final daquele momento interpelaram os discípulos de Jesus e falaram: peraí, o mestre de vocês come com esses caras aí? Tem comunhão com esse pessoal aí? Com essa gentezinha aí? É isso mesmo? É isso mesmo? Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Essa é a pergunta do fariseu. Por que ele não faz aquilo que nós esperamos? Por que ele não se conforma à nossa caixa religiosa? Por que ele não segue os nossos preceitos determinados na tradição oral? Por quê? Porque ele é diferente de nós. O motivo pelo qual o fariseu não aceita o fato de Jesus ser diferente deles
É porque os fariseus eram incapazes de perceber a sua própria semelhança com Levi e todos os demais pecadores e publicanos. Por isso o escândalo. Pastor, mas Jesus então estava bem de ficar com aqueles caras ali vivendo no pecado? Claro que não, nós sabemos muito bem disso. Tanto que Levi é Mateus, e Mateus é o discípulo de Jesus, evangelista, aquele que segue a Jesus durante toda a sua caminhada, e diz a tradição, é um daqueles que é martirizado de forma terrível, por conta do seu testemunho de Jesus. Mateus, a partir desse momento, passou a ter uma vida completamente diferente, não mais vivendo para se satisfazer, mas vivendo para transmitir vida a outros, ao ponto de entregar a sua própria vida nesse propósito. E isso gera escândalo. As pessoas dizem que isso é absurdo, que isso é loucura, que isso está errado. Alguns chegam a dizer, e assim vivemos nessa época de inversão de valores, que isso é imoral. Alguns chegam ao ponto de dizer que se você pregar o evangelho para aquele cara que está lá naquela outra cultura, que isso é imoral. Quem é você para dizer que a sua cultura é melhor que a dele? Eu estou falando que a minha cultura é melhor que a dele, a cultura está tudo manchada pelo pecado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos, inclusive para aquele cara que está lá no meio do mato, que nunca nem ouviu falar de Jesus, inclusive para aquele outro cara que está no outro lado do mundo, adorando uma estátua de pedra. Nós levamos a mensagem do Evangelho, porque somente Jesus, e Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia de Deus para nós. Somente Jesus pode curar o homem, mas isso gera escândalo. As pessoas não gostam, as pessoas se sentem incomodadas, porque a luz incomoda as trevas. Porque a realidade de que todo e cada ser humano está preso no pecado e morto em seus delitos e transgressões incomoda profundamente aquele que ouve essa mensagem. Veja que o fariseu, aqui os fariseus, na verdade os escribas dos fariseus, provavelmente um grupo seleto do grupo maior chamado fariseu, aqueles que praticavam a escrita nas sinagogas, interpelam os discípulos. Eles não vão diretamente a Jesus, como se eles quisessem minar o grupo que se reunia ao redor de Jesus. Ô Pedro, você é um bom judeu, cara, você vai andar com esse cara aí? Que isso? Ô João, presta atenção, olha só. Poxa, é assim que você quer ser conhecido? Olha, hein? Como já diziam os antigos, diga-me com quem andas e te direi quem és. É com esse cara aí que você vai andar? Eles tentam atingir os discípulos na sua fraqueza, não têm coragem de interpelar o próprio Cristo. Por quê? Porque a própria presença de Cristo já desvelava o seu pecado, já desvelava o fato de que eles e Levi eram exatamente o mesmo tipo de pessoa. A diferença é que Levi reconhecia isso e o fariseu não. Ambos doentes, porém o fariseu achava que estava curado, enquanto Levi, os demais publicanos, os pecadores, sabiam que estavam doentes. Isso então nos leva à conclusão e nosso último ponto: a necessidade da conversão. Verso 17. Tendo ouvido isto o quê? Aquele papinho furado
dos escribas dos fariseus com os discípulos. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu. E aí a gente não sabe se Jesus estava perto, a gente não sabe se os fariseus estavam falando, dando recado, sabe? Já viu quando alguém fala com uma pessoa para outra ouvir? Para um terceiro ouvir? A gente não sabe exatamente como isso se deu, ou se Jesus simplesmente deduziu isso, ou soube disso, porque ele tem o poder de saber todas as coisas. A gente não sabe como isso se deu. O fato é que Jesus respondeu. Os discípulos receberam a pergunta, mas quem proferiu a resposta foi o próprio Jesus, que disse assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Muito interessante a construção desse último verso. Muito interessante. Existe aqui, inclusive, outras versões que dizem, acrescentam ao final: vim chamar pecadores ao arrependimento, né? Aí essa diferença, essa pequena diferença textual, ela não faz diferença para a nossa interpretação aqui. O que nós devemos entender é como ele constrói essa realidade desses sãos, dessas pessoas em tese sadias que não precisam de médico, e de outro lado, aqueles que estão doentes e que, portanto, precisam de médico. Esse contraste precisa ser compreendido. De certa forma, o próprio texto nos explica. Ele compara os sãos, os sadios, com os justos. E ele compara os doentes com pecadores. O versículo está construído em paralelismo, então é fácil de perceber isso no próprio texto. Porém, as palavrinhas também têm algo a nos dizer aqui. Os sãos não precisam de médico, assim está na minha tradução. Os sãos não precisam de médico, ou os sadios. Legal. A palavrinha aqui, que a nossa tradução verte para sãos, por conta do contexto de falar de médico e de doentes, é exatamente o mesmo verbo que está presente quando o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante. Quando Paulo diz que eu posso todas as coisas, esse posso é a mesma raiz da palavra sãos aqui. Se a gente fosse fazer uma tradução mais quadrada aqui do grego, nesse trecho, nesse pedacinho aqui, seriam: aqueles que podem, não precisam de médico. Os que podem, não precisam de médico. Seria uma tradução assim, bem tosquinha, né? Mas aquela tradução quadrada que a gente costuma chamar lá na aula de grego, que daqui a pouco eu vou dar para meus alunos, às 10 horas. Meus alunos do seminário, então já estou aquecendo. Aquela tradução quadrada do particípio presente, aqui representado, do particípio presente nominativo plural. Essa palavrinha aqui, hos huntes, ela dá exatamente essa ideia: aqueles que podem não precisam de médico. E o apóstolo Paulo vai nos dizer quando é que a gente pode, ou como poder. Posso todas as coisas em mim mesmo? Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa relação é interessante. Porque o problema dos fariseus é que eles achavam que eles podiam todas as coisas na sua obediência à lei, nos seus escrúpulos religiosos, na sua observância de preceitos estabelecidos por homens, na sua capacidade de ensinar outros.
a seguir esses mesmos preceitos enganosos, eram cegos guiando outros cegos. E então eles criam que tudo podiam por causa disso. E uma vez que eles podiam tudo, inclusive se salvar, para que Jesus? Se o poder de se salvar, de resolver o problema que cada um tem no seu coração chamado pecado, e está na sua própria capacidade de fazer qualquer coisa, então ninguém precisa de salvador coisa nenhuma. Precisamos somente de religião, precisamos somente de seguir a cartilha, precisamos marcar cada vezinho em cada quadradinho do meu checklist. Mas isso não basta, assim eu comecei e agora termina. O homem precisa da conversão, e quem disse isso é o Filho de Deus. De forma clara, os sãos, aqueles que acham que podem, não precisam de médico, porque eles já acham que vão curar-se a si mesmos. Por isso, então, Jesus diz: eu não preciso chamar justos. O problema é que não há nenhum justo, nenhum sequer. O fariseu e o publicano são tão pecadores, são igualmente pecadores. Não há nenhuma diferença. O problema é que aquele que se considera justo jamais receberá o Evangelho, porque o Evangelho começa dizendo para mim e para você: somos pecadores, somos insuficientes, estamos de fato desgraçados. Porém Jesus veio. E sim, ele veio, e o que ele diz? Os doentes precisam de médico. Mateus era um doente, ele estava lá na sarjeta, ele precisava de socorro, e eu fui até ele e o socorri. Eu disse: Mateus, siga-me. Levi, siga-me. Saia dessa velha vida, saia dessa vida de perdição, saia dessa vida de pecado, mas não confie em si mesmo, não confie na religião, não ache que você vai conseguir. Segue-me, segue-me, porque o Filho do Homem veio chamar pecadores, pecadores que se reconhecem pecadores. Ah, irmãos, aqui está um pecador, e ouso dizer, a exemplo de Paulo, o principal deles. Não porque eu queira dizer que sou pior, ou melhor, ou diferente de qualquer um, mas porque aquele que se reconhece doente, ele precisa bater no peito e dizer: sim, eu passo por isso. Aqui está a minha lista, Deus. Aqui está a minha lista. E ao terminar a minha lista, eu ergo a voz para o céu e digo: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Nada sobrou, Deus. Sobrou nada. Mas eu confio em Ti. Somente em Ti, porque um dia ouvi a Tua voz: segue-me, e eu segui. Nós precisamos da conversão. Quando? Precisamos da conversão quando, a exemplo de Levi, estávamos sentados no nosso lugar de pecado, escravizados completamente pela morte que nos cercava, pela morte que nós mesmos produzíamos contra nós mesmos. Naquele momento, nessa hora, nós precisamos de conversão, precisamos ouvir, e Jesus hoje mais uma vez está a chamar pecadores: segue-me. Você que está aí do outro lado dessa câmera, como eu gostaria de poder lhe olhar nos olhos agora e dizer em nome do Senhor Jesus: segue-me. Não a mim, Lucas, não a PIB de Campo Grande, não a denominação, não, sigamos a Jesus, e é a isso que Ele nos convoca: segue-me,
segue-me. E aqueles que um dia ouviram essa voz, levantaram-se e seguiram a Jesus. Entendamos então que jamais poderemos ter a atitude do fariseu. Não. E o melhor antídoto contra o veneno dos fariseus é que possamos dia após dia, mais uma vez, nos converter ao Senhor. Como assim? Eu não preciso converter só uma vez. Eu aprendi que uma vez salvo, salvo para sempre. Está certo, é isso mesmo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez justificado, não tem volta. Glória a Deus por isso. Aqueles que o meu Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora. É verdade, mas eu quero lhe dizer que eu e você precisamos do quebrantamento. Precisamos do arrependimento. Precisamos fazer a oração do salmista: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E quando nós formos sinceros ao Senhor com esta oração, meu amigo, meu irmão, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. E um dos maiores benefícios dele mostrar os nossos próprios pecados é que isso vai nos dar a capacidade de olhar para o nosso próximo com compaixão. Talvez você seja um crente que vive acusando todo mundo, aquele crente insuportável. Em nome de Jesus, tire isso da sua vida. Em nome de Jesus, porque Ele não veio chamar sãos, nem justos, mas pecadores ao arrependimento. Santo e bendito Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque nela nós encontramos vida. E para experimentarmos a vida, precisamos extirpar do nosso coração o pecado. E isso só é possível por uma ação milagrosa do Senhor. Te agradecemos, Deus, te agradecemos. Porque o Senhor não nos deixou à nossa própria mercê. Mas o Senhor, ó Deus, enviou Jesus Cristo para buscar a tua igreja, que nada mais, nada menos é do que uma comunidade de pecadores. Pecadores arrependidos, convertidos pelo Senhor e pela tua graça, e reunidos para compartilhar dessa experiência de santificação produzida pelo Senhor. Nós não fazemos nada. E experimentando isso, sermos enviados até os confins da terra, para clamarmos à humanidade o clamor que tu fizeste a Levi um dia: segue-me. Que nessa noite pessoas possam ouvir essa palavra e atender o chamado: segue-me, o chamado de Jesus. Que nesta noite crentes possam se arrepender da sua hipocrisia e possam, ó Deus, olhar o seu próximo com compaixão, porque em nada somos melhores. Nós não somos melhores do que ninguém. Tu és o único bom. E o Senhor, na tua infinita bondade, decidiu nos reunir no teu rebanho. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado porque o Senhor oferece esse chamado a homens de todo o mundo. Obrigado porque mais uma vez esse chamado foi feito deste púlpito. E que o Senhor, de acordo com a tua soberana graça, faça frutificar a semente que foi lançada. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém.